Vamos à prece. Vamos levar nosso pensamento ao Mestre Jesus, nosso orientador, nosso condutor, Mestre dos Mestres, aquele que nos traz o caminho, a verdade e a vida, aquele que nos deixou o legado no nosso aprimoramento, o caminho que devemos seguir para a vida efetivamente espiritual que nos espera. Mestre amigo, só temos que te agradecer. Agradecer pelas oportunidades renovadas de podermos abraçar tudo aquilo que aprendemos e, na medida do possível, colocar em prática. Que o Senhor seja nosso condutor, como sempre, nosso convidado eterno, e que nessa manhã em especial, nas palavras do nosso companheiro Flávio, mais uma vez, cale fundo a mensagem desta manhã, para que possamos, mais uma vez, sairmos aqui carregados do teu ensinamento, da prática do bem, da caridade e do amor ao próximo. Mestre amigo, muito obrigado por essa oportunidade mais uma vez. E que assim seja. Bom, primeiro sempre uma grata satisfação nós nos reunirmos para falar sobre o Evangelho de Jesus, as luzes da doutrina espírita, que nos traz claridade, entendimento e, acima de tudo, consolação para o enfrentamento da vida e, de uma forma muito especial, energizarmos as nossas almas, que são as condições dos nossos espíritos habitando um corpo físico, para que a gente tenha a possibilidade de um enfrentamento da vida mais determinado, mais encorajado, para que a gente possa, através dos passes, receber aquele influxo magnético, recarregando as nossas energias e termos uma abençoada semana para que a gente possa iniciar um mês que está se aclarando as nossas frentes aí, a partir do mês de abril, muito especial. Essa semana e a última semana de março, para nós cristãos, é uma semana extremamente especial, dentro da condição e a visualização da paixão do Cristo. Hoje, em alguns simbolismos, principalmente dentro de outras filosofias religiosas, dentro do catolicismo, hoje é o Domingo de Ramos. E para quem pode relembrar essa passagem de Jesus, uma das mais belas, onde o Mestre dos Mestres, no maior sinal de humildade, entra no Templo de Jerusalém, montado em um burrico, um jumentinho, e é saudado por todos os ébrios que buscam a esperança de um novo mundo, aguardando Jesus, exaltam Hosana ao filho de Davi. Todas as palavras mencionadas trazem um simbolismo muito especial. Quando aqueles homens e mulheres e as crianças que estavam embaladas nos colos das mães gritavam e entoavam Hosana ao Mestre, eles pediam a salvação. Eles estavam realmente esperançosos de uma revolução política. Eles estavam esperançosos de uma mudança na condição social que todos eles viviam, oprimidos um pouco ou bastante pelo domínio dos romanos, aquela condição que tirava até um pouco da conquista material dos homens, com os impostos extremamente elevados, todos com uma insatisfação absoluta por causa dos imperadores e a condição que se impunha aos hebreus.
E Jesus tinha no seu ministério, nas suas palavras, na esperança dos seus discípulos, a ideia de que ele viria trazer uma cisão, uma divisão especial entre toda a condição existente e que viviam, com uma nova proposta redentora. E Jesus mesmo anunciou dessa forma, na condição literal: eu não vim trazer a paz, mas a espada, a divisão, a cisão, onde separaria o filho do pai, onde teria naqueles instantes uma condição de divisão dos entendimentos. Mas Jesus não queria dizer que ele vinha trazer uma guerra, que ele não vinha trazer uma forma de conflito, mas sim uma condição de reflexão, de separar o bom do mal, o joio do trigo, e que nós tivéssemos um entendimento mais abrangente da vida. Mas o ensinamento maior de Jesus, aquele que ele nos apresentou de uma maneira completamente diferenciada do que todos os profetas anunciaram, 1000 anos, 2000 anos antes do Cristo, as mesmas mensagens eram trazidas nas profecias, nos ensinamentos, nas ordens religiosas, de que nós haveríamos de ter respeito, que nós deveríamos ter uma relação mais estreita e amorosa para com os nossos semelhantes. Os egípcios, os próprios hebreus, os incas, os maias, todos eles diziam de alguma maneira, mesmo antes do advento do Cristo, a importância de tratar o semelhante com respeito, de tratar o semelhante com amor, de fazer para o outro ou desejar para outro aquilo que nós gostaríamos que nos fosse feito. Mas, quando Jesus pronunciou a palavra amor, e Lázaro, o seu irmão mais querido, aquele eleito, a família que Jesus elegeu no plano encarnatório, não a sua família consanguínea, Marta, Maria e Lázaro, aonde Jesus encontrava naquele lar todo o conforto após as suas peregrinações, era aquele ambiente bendito onde ele se sentia acolhido, onde ele podia descansar, onde ele podia alimentar-se. E essa família muitas vezes nós elegemos dentro do nosso convívio, dentro da nossa existência. Nós temos a nossa família de origem consanguínea, eu e a Gabi falávamos um pouquinho sobre isso, e que nem sempre essa família nos traz as alegrias, ou pelo contrário, nos turba muitas vezes a paz. E Jesus também teve esse enfrentamento, mas a todo momento ele nos mostrava a importância da compreensão, da indulgência, da tolerância, do perdão das ofensas, porque isso alimentaria a nossa alma. Isso, de certa forma, nos deixaria numa convivência e numa existência corpórea muito mais felizes. Porque a nossa paz, a nossa consciência, muitas vezes é interrogada a todos os instantes quando nós ficamos incomodados com a incompreensão alheia, quando nós ficamos incomodados com a gratidão, quando nós ficamos incomodados com uma ofensa. E de uma forma especial, nós precisamos compreender esse amor de Jesus que foi ensinado de uma maneira sublime, de uma maneira muito especial. E por isso Lázaro, no Evangelho segundo o Espiritismo, nos retrata, figura ilustre que chegou, ele nos retrata a forma que Jesus nos apresentou o amor. E ele traz uma célebre frase que diz: quando Jesus pronunciou a palavra amor, ele fez estremecer a terra, e os mártires, ébrios de esperança, desceram ao circo.
a divisão, a segunda revelação divina, que foi o advento de Jesus, fez um esclarecimento sublime do amor. Como dissemos, desde Moisés, ou antes mesmo de Moisés, existia essa preocupação de mostrar a necessidade do exercício do amor. Mas Jesus fez isso de forma excelente, de forma perfeita. No meio corporativo, onde nós atuamos profissionalmente, nós temos a responsabilidade em todas as tarefas, em todos os fluxos de trabalho, de buscar um nível de excelência na execução das tarefas. Nós podemos executá-las de maneira especial, de maneira inteligente, de maneira objetiva, mas para que a gente alcance sucesso, existe um empenho de todos os envolvidos que o exercício daquela tarefa busque níveis de excelência. E aí a gente atinge realmente uma classificação onde todas aquelas atividades se mostram eficientes, lucrativas, conquistam a clientela, trazem lucro para as corporações. Mas aí eu fico pensando, se nós atingíssemos um nível de perfeição, quanto isso seria positivo no aspecto de quem adquire determinado produto ou serviço e de quem fornece. Estaremos no nível, de satisfação absoluta. E dessa forma, nós podemos compreender que a mensagem de Jesus e o ensinamento do amor é relativo à perfeição. Porque Jesus foi o único homem que pôde, não no discurso, não somente no processo didático, mostrar na prática como deva ser o exercício do amor. Todos faziam isso de forma teórica. Todos faziam essas anunciações e esses ensinamentos de maneira única e exclusiva, literal, saindo da boca para fora. Mas faltava compromisso, faltava atitude, faltava ação. E Jesus reduz todos os mandamentos e simplifica para o entendimento humano. O advento de Moisés veio trazer a instauração da ordem pública, porque as coisas eram muito complexas naquela época. As coisas eram tratadas de uma maneira muito truculenta, muito rude. E Moisés precisava, de alguma forma, colocar ordem social. E aí o advento dos 10 mandamentos, não matarás, não roubarás, não cobiçarás, honrará pai e mãe, e todos eles, para que todos que fossem fiéis às mensagens divinas começassem a ter uma conduta que seguisse uma ordem, que seguisse um mandamento. E assim as pessoas tementes a Deus, pela austeridade que Deus se apresentava naquela época, punitivo, era assim, aquele Deus austero. Então eu ia cumprir não por consciência, mas por medo. Eu brinco que no processo educacional das minhas filhas, era que começam todas aquelas teorias filosóficas da educação, precisa compreender, precisa tudo. Não, elas agiam por medo do pai mesmo, Então, era assim que funcionava. E dava certo. Porque quando elas começaram a sair da fase da infância e da juventude para a condição pré-adulta, ou adulta que se encontram agora, elas começam a criar consciência. Mas teve que ter ali na infância um processo de medo, de receio. Olha, eu não vou ali porque senão a coisa vai ficar preta. Meu pai é bravo. E assim que o homem se portou na época de Moisés, para até que ele tivesse o seu nível evolutivo, com o advento de Jesus, Jesus apresenta um Deus de amor.
Porque se o homem não tivesse evoluído o suficiente para compreender Deus daquela maneira, muito provavelmente os homens, ainda infantis no seu processo evolutivo, não compreenderiam esse Deus e não o respeitariam. Mas que Deus mole é esse? Que Deus que é esse carinho, esse amor? Eu preciso ter um Deus mais severo. E aí o homem, na sua evolução, consegue, num primeiro momento, por medo, respeitar, e num segundo momento, que é Jesus apresentando esse Deus de infinita bondade, começa a ter uma relação diferenciada. E aí a palavra amor impera nas relações humanas, porque a gente compreende profundamente que nós devemos fazer para o outro aquilo que gostaríamos que nos fizesse. O mandamento maior, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Mas o tema e o cerne, a condição principal da nossa conversa fraterna da manhã de hoje, vai apresentar um novo mandamento, que é uma visão um pouco diferente. Quando nós dissemos que no domingo, o domingo de Ramos, assim como é celebrado pela Igreja Católica, e assim como nós imaginamos a entrada de Jesus ao Templo de Jerusalém, sendo saudado, hosana, como nós dissemos, todos fazendo referência a Deus, que é o filho de Davi, e aí nós causamos até uma certa dúvida, né? Mas como assim, filho de Deus, filho de Davi? Porque Jesus, na condição encarnada, era herdeiro do rei Davi, há mais de 1000 anos. E assim eles o viam, como verdadeiro profeta. E nessa semana que antecede a sua crucificação, muitas revelações, muitos ensinamentos, muitas histórias magníficas são reveladas. Nós percebemos a beleza da doutrina, fazendo aqui um parêntese, o intercâmbio entre o mundo material e o mundo espiritual. Os autores de obras célebres, constantes na lavra espírita, escrita por Divaldo Pereira Franco, Francisco Cândido Xavier, e que esses espíritos se manifestam como Amélia Rodrigues, Humberto de Campos, André Luiz. Todos esses ensinamentos trazem um cenário, um pano de fundo, com detalhes tão ricos daquela época. E esses detalhes são tão verdadeiros, e muitas vezes quando nós lemos essas obras, nós encaramos como um romance, como uma história da ficção, né? Como alguma mente prodigiosa que elaborou, né, aquelas palavras muito bem organizadas e formam naqueles livros um tratado poético. Mas não. É uma visão verdadeira de quem viveu com o Mestre Jesus na época da sua existência. Quando o seu ministério de 3, um pouco mais, anos, teve tantos ricos detalhes. Eu lembro de algumas passagens, como Amélia Rodrigues, descrevendo a roupa de Jesus. Ela faz referência ao tecido rude que foi confeccionada aquela manta que cobria os ombros do mestre, tecida na roca. Fazia referência dos cabelos um pouco longos do mestre que balançavam ao vento. Trazia detalhes do olhar penetrante de Jesus que inebriavam as almas, e a todos que se aproximavam, o ósculo, aquele beijo do mestre que tinha uma ação regeneradora, o abraço, o toque. E no livro, olha que coisa interessante, Paulo Estevão, o escritor, o espírito, coloca ali detalhes urbanísticos da cidade de Corinto. As guias, as ruas, a forma da organização urbana. E quando esse livro foi editado, todas aquelas informações eram ocultas aos homens.
Então todo mundo olhava como se fosse um cenário desenvolvido. Recentes escavações, coisas de 20, 25 anos atrás, quando todas aquelas terras foram remexidas, as informações coletadas através da arqueologia dão descrições e realidades absolutas do que foram fornecidas nos livros. Chega a arrepiar. Como que aquelas informações foram reveladas há tantos anos atrás, mais de 60, 70 anos, e nas escavações recentes, há 2 ou 3 décadas, começaram a perceber aquilo. O que nos leva a crer? Primeiro, a beneficência da espiritualidade em nos revelar todos aqueles pontos, todas aquelas histórias, todas aquelas nuances e detalhes que são maravilhosos para enriquecer a nossa mente e que nos promova ainda mais o amor a Jesus. Então, quando nós pegarmos uma obra dessa, Caminho, Verdade e Vida, e que aqui Humberto de Campos revela todos os detalhes da última refeição do Mestre com os seus discípulos. A importância desse momento é tão absoluta que a arte, através de Da Vinci, mostra aquele quadro da Santa Ceia. Quantos mistérios ali estão ocultos naquela pintura, naquela revelação artística. Tem os seus discípulos, inclusive um deles com traços muito femininos, onde mostra muito provavelmente a presença de Maria Madalena, que ali estava presente para ouvir as últimas orientações de Jesus. Não é obra da ficção, de filme de Hollywood, né? De termos ali o Código da Vinci nos sendo revelados pelos autores. É uma profundidade do entendimento mediúnico que influenciou a arte e aquele quadro. Aquela mensagem foi tão significativa, aquela informação foi tão robusta, que só os ouvidos cristãos mais atentos teriam condição de interpretar. Porque ele traria para nós uma informação complementar de uma carta magna, de uma informação notória do entendimento do amor. Que ele nos mostraria que naquela relação não bastaria mais amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Que o nível do amor que nós deveríamos exercer, o nível de excelência que nós deveríamos alcançar e o entendimento da perfeição da educação do Cristo para com todos nós, é que nós deveríamos nos amar como Ele nos amou. É uma condição diferente. Porque já percebia-se naqueles homens que o ensino principal e a base fundamental já estava na mente dos homens. Mas precisava de um exercício maior, precisava da prática, precisava do entendimento de como Jesus interpretava o amor. O amar, como Ele nos amou, traz uma reflexão da congregação em que nós fazemos parte. Imagine, trazendo no horizonte bem pequeno, o Centro Espírita Bezerra de Menezes, os seus trabalhadores, os seus dirigentes, os seus tarefeiros, os seus voluntários, deveriam estar devidamente organizados e tendo uma compreensão mútua, vencendo todas as enfermidades do egoísmo, das condições de entendimento individual, dos interesses próprios, e pensar no bem maior.
para nós frequentadores, as mesmas dimensões do entendimento do amor nas ações simples, até do uso do estacionamento. Pararmos na vaga devidamente, não atrapalharmos o outro na saída, termos os nossos carros bem organizados, aceitarmos a fila para chegarmos ao passe, termos uma audiência fraterna para com o tarefeiro que é quem vem trazer a mensagem, ter o respeito mútuo do entendimento das nossas diferenças e começarmos a não mais nos incomodarmos com as pequenas coisas que os outros fazem e que nos atrapalham tanto. Nós ficamos incomodados com tudo. Existe uma doença atual, que é o TDAH, que mostra que nós somos incomodados com os mínimos barulhos, com os mínimos cheiros, e que isso se potencializou a tal nível que turba a nossa paz. Nós estamos aqui conversando, se tiver uma criança ali chorando, já nos desconcentra completamente do entendimento da palestra. Se passar um carro de som, isso vai trazer um ódio no nosso coração que sobrepõe ao amor aqui, tocando o coração de todos nós. Nós ficamos incomodados com a ação do outro no trânsito, com a resposta ou a ingratidão do familiar. Nós ficamos incomodados com nossos companheiros de trabalho. E o nosso foco e a nossa visão sempre vai estar exclusivista no mal, no ruim, no que turba a nossa paz. E não damos toda a energia e não damos todos os valores necessários às coisas boas que endorfinam, que nos motivam, que nos inspiram e que nos levam adiante. Tem um desequilíbrio nessa forma do entendimento do amor. E existe uma preocupação que deva ser muito grande de todos nós para que nós tenhamos, de uma forma absoluta, o entendimento da vida. Pois todas as vicissitudes do mundo irão nos incomodar. E sabem por quê? Porque Jesus nos disse, nós não somos desse mundo. Nós aspiramos outras paragens que visam os níveis de perfeição de um mundo angélico. E essa fase que nós estamos vivendo é a dor do crescimento. Eu lembro, minhas filhas são bem altas, quem conhece. Elas tinham dores nas canelas, nas pernas, né? Porque parece que a musculatura, os ossos, né? Quando se organa esticando, então você fala, ai pai, era tanta dor. E aí a gente usava a terminologia antiga do dito popular, é a dor do crescimento. E é assim que nós nos colocamos na vida. Quando tudo isso nos incomodar, é a dor do crescimento, da evolução do espírito, que todos nós estamos fadados. Não fadados no ponto negativo, mas objetivando o processo do crescimento na escala dos espíritos. Ou todo mundo quer ficar aqui no mundo de provas e expiações? Quem quer evoluir? Quem quer passar de ano? É assim que a gente deve se portar. E se nós deixarmos as coisas do mundo nos atrapalhar da maneira que nos atrapalham, nós retardamos o processo. E não adianta ficar esperando um mundo novo se nós estamos com a cabeça no mundo velho. Se nós estamos ainda com as nossas ações tão primitivas e menos numa condição evolutiva. A lição da manhã de hoje é para que a gente possa reflexionar nessa semana, né, da enaltação do Mestre até a sua crucificação. Em uma semana muda completamente o panorama e o cenário das coisas. E assim é nossas vidas. Da noite para o dia, somos surpreendidos por circunstâncias que irão abalar as nossas estruturas. Se nós estivermos fortalecidos, compreensivos, inteligentes das demandas que nos são requisitadas do amor,
o enfrentamento será mais simples. Se nós estivéssemos na posição de Jesus, na crucificação, entre dois bandidos, entre dois criminosos, se no momento do julgamento, eu que fiz tudo de bom, eu que quis promover a paz, eu que vim trazer a orientação, ser preterido por Barrabás, olha que coisa. E Jesus, antes de desligar-se do corpo, executa o maior sinal do amor. Pai, perdoa-os. Eles não sabem o que fazem. E quando o anjo do Senhor se aproxima do Cristo, para poder subtrair o seu espírito, Humberto de Campos nos revela que esse anjo, em sinal de referência, aproxima a sua cabeça do peito de Jesus. Jesus, ainda um pouco no corpo, se desprendendo para ascender aos céus, dá uma instrução absoluta para o Espírito. Vá ao encontro de Judas, porque nesse momento, num ato de desatino, ele comete o suicídio. Salve e organize o acolhimento desse irmão. O Cristo não mais se preocupava com ele. Nos instantes finais, no momento da sua glória, ele pede pelo seu irmão. Olha, se esse não é o nosso mestre, se esse não é o nosso guia e modelo, o exemplo de Jesus, o exemplo do amor em todos os momentos da sua existência. A Páscoa, que é a Páscoa judaica, e que assim Jesus celebrou, possamos nós celebrar também. A vida nova, a renovação, a esperança em dias melhores, independente das nossas faltas, independente das nossas aflições, independente de todo silício voluntário ou involuntário que estamos impostos. Confiamos em Deus, pois esse Pai de infinita bondade não é aqueles que muitas vezes nós conhecemos, austero, punitivo, mas é o Deus do amor, que não coloca em ombros frágeis fardos mais pesados que a gente possa carregar. Que na mensagem amorosa da renovação possamos ser mais felizes, mais amorosos e, com certeza, termos uma vida mais dilatada na terra. Que Deus, na infinita bondade, possa promover a todos que nos assistem, as famílias aqui presentes, a paz, o amor e essa ressurreição. Vamos fechar os nossos olhos nesses momentos, elevando os nossos pensamentos a Deus e darmos de uma forma contributa as nossas energias mais íntimas aos cuidados e ao amor. Numa prece intercessória pedindo ao Pai o olhar amoroso pelo contorno geográfico de nosso planeta Terra. Essa terra bendita, abundante em recursos, mas ainda carentes do exercício do amor. Onde houver a guerra, o ódio, as dissensões e o sofrimento, que a luz crística toque o coração de todos os homens, para que os dirigentes, os comandantes, os generais, sintam sensibilizados para o exercício do amor. Que de uma forma especial a paz possa reinar em nosso mundo.
que possamos perceber que a sua transição está mais perto, mas que os homens estão mais conscientes da necessidade de contribuir. De uma forma egoística, mas que pedimos ao Pai que imagine o contorno geográfico do nosso país, Brasil, terra do mundo, pátria do Evangelho, possa habitar o povo mais caloroso, amoroso, transformando através da caridade as relações humanas. Um olhar especial pela velhice desamparada, pelos criminosos, reclusos nas prisões, não conscientes do seu papel ainda no mundo. As famílias desamparadas, as crianças abandonadas, aonde houver ainda a dor pela falta do pão. Que possamos abrasar a fome, que nós possamos, na infinita bondade de Jesus, compreender que a migalha de nossas mesas pode alimentar muitas bocas famintas. Que Deus, na sua infinita bondade, possa visitar os hospitais, aonde tem a doença ainda incurável pela mão humana, mas possível pelas mãos dadivosas do grande médico Jesus. Que possamos imaginar a entrada dos nossos lares, que possamos abrir a porta e, de mão dadas com Jesus, percorrermos todos os ambientes de nosso lar, tocando de maneira especial todas as nossas mobílias, os nossos utensílios, sentindo de maneira especial a luz crística invadindo todo o ambiente. Que os nossos parentes que lá ficaram sintam essa energia que se desprende do ambiente e promove ali a paz, a segurança e a saúde. De uma forma especial, vibrando pelos nossos trabalhos, onde obtemos o nosso sustento, e para os irmãos que se encontram desempregados, que sintam-se estimulados pela esperança, que se coloquem em sintonia com todos os empresários e todas as vagas de emprego, para que possa haver, Senhor Jesus, a possibilidade do pão a todas as mesas. E retornando a esse ambiente bendito, reforce os alicerces dessa creche que acolhe tantas almas, tantas crianças, tantas famílias, e também a Casa Espírita Bezerra de Menezes, que os seus dirigentes, os seus trabalhadores sejam sempre inspirados na fé, no compromisso e na forma de servir. Que Deus, na sua infinita bondade, abençoe o nosso domingo e a nossa semana, com a graça de Deus. Que assim seja.